a todos vossa luz, vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem a vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, de perto, de longe, que acompanham a celebração desta Eucaristia aqui na Igreja Nossa Senhora da Glória. A palavra de Deus nesta missa nos convida a uma confiança ilimitada em Deus, a nos lançar realmente nele, entregando a Ele tudo o que somos, tudo o que temos. Aliás, esta é a experiência da fé. A fé não é outra coisa senão uma confiança ilimitada no poder de Deus, que me faz lançar nele, acolhendo o seu projeto de salvação, a sua proposta de vida nova. É a minha resposta afirmativa, de coração aberto a esse projeto de Deus. É mais do que acreditar, é mais do que um conhecimento intelectual. É afeto, é compromisso, é entrega. Na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, temos um contexto histórico muito interessante. A rainha Jezabel, que adora ídolos, sobretudo o ídolo Baal, que é considerado o deus da fertilidade, persegue Elias, que anuncia o Deus Javé, o Deus criador do mundo. Eis que a rainha Jezabel instaurou Baal no meio do povo, obrigando todos a adorarem e prometendo então a fertilidade para as colheitas, para a vida. O profeta Elias então diz: não, o Deus da fertilidade é Javé. E eis que naquela região uma grande seca se instala, para mostrar a fraqueza de Baal, para mostrar a mentira de Baal
ele não tem poder. Só Deus, Javé, tem poder. Acontece que Elias também sofre as consequências dessa seca. Mas Deus promete a ele que fosse até Sarepta, que já é a terra dos pagãos, e que lá uma viúva daria a ele de comer. E realmente ele chega e bate na casa de uma viúva. Ela estava apanhando lenha. E ele diz: traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E depois completa: traz-me também um pedaço de pão. E quando a viúva diz: pela vida do Senhor, teu Deus, eu não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha nessa vasilha, um pouco de azeite. Estava apanhando lenha para preparar esse resto para mim, para meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Mas o profeta diz: não te preocupes, vai, faze como disseste. Primeiro prepara-me um pãozinho e traze. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim fala o Senhor: a vasilha da farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre a terra. A mulher acreditou, confiou, fez como o profeta Elias tinha dito. Eles comeram, o profeta, a viúva, seu filho, e não faltou comida para ela e seu filho, até que a chuva tivesse voltado. Veja que texto profundo, tocante, para falar da confiança em Deus, para falar da caridade. Essa viúva, pobre, com parcos recursos, ainda com seu filho, é capaz de dar um copo d'água a Elias, é capaz de repartir com ele o pão. O pouco que ela tem, ela ainda é capaz de repartir, não retém, não guarda, partilha, reparte. Esta lição nós precisamos aprender. Vivemos numa sociedade muito marcada pelo egoísmo, pelo individualismo. Vivemos numa sociedade muito marcada pela ganância, pela ambição, pelo desejo de consumir e guardar. E com isso, muitos corações não têm sensibilidade para doar. Com isso, muitos têm dificuldade de fazer caridade. E quando eu digo caridade, não penso apenas em dar coisas para os outros, dinheiro, roupa, alimento, também. Mas eu chamo de caridade também dar o seu tempo, dar a sua presença, dar a sua atenção, dar a sua paciência, dar a sua escuta, dar a sua palavra para quem necessita. É dar de mim para o outro. Isso necessita uma compreensão de desgarrar de mim mesmo e saber que eu não estou perdendo em dar, mas eu ganho quando eu reparto, e eu perco quando eu retenho, quando eu guardo. Quantas coisas nós guardamos em nossas casas, não é mesmo? Talvez esse tempo de pandemia seja um tempo propício para fazermos uma boa limpeza na casa. A começar do quartinho de despejo, do quartinho dos fundos, o quartinho da empregada que não é usado no apartamento, onde a gente tem costume de amontoar tralhas e tantas coisas inúteis ou não usadas, e ficam lá, anos e anos, ajuntando teias de aranha, poeira e outros animaizinhos. Não é a hora de pensar, isso já está aqui há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Ninguém da casa usa. Vamos passar para frente? Vamos dar de presente para uma instituição de caridade? Vamos presentear uma família necessitada com isso que nós temos aqui? Ou quem sabe olhar debaixo do guarda-roupa, ou em cima do guarda-roupa, debaixo da cama, esses lugares que a gente adora guardar bugigangas, não é mesmo? Pois é.
aquelas caixas que ficam lá, desde o casamento, já tem 15 anos, nunca foi usado, mas está lá guardado. Pois é. Até quando? Vai morrer e ficar aí? Para quê? Aproveite esse tempo de pandemia para dar uma limpeza na sua casa, de coisas inúteis, de coisas guardadas, que não estão sendo usadas por você, por ninguém da casa, e que podem fazer falta e vão alegrar muito a pessoas necessitadas. E quem vai ficar com a consciência muito feliz vai ser você. Mas pense também na sua doação para os outros. A começar das pessoas da sua família, o tempo que você tem dado para escutar, que talvez o celular, o computador, as redes sociais tenham tirado. Você tem ligado, telefonado para amigos que estão doentes, para pessoas que moram sozinhas, para pessoas idosas que você encontrava no dia a dia. Você tem lembrado delas, tem ligado para elas, tem conversado com elas? Ou porque estamos em distanciamento social, você esqueceu-se completamente delas? Tudo isso é caridade, é solidariedade, é interesse pelo outro. Mas o outro ponto dessa leitura é a confiança em Deus. A viúva confiou, não era o Deus dela, ela era pagã. Tanto que ela diz, pela vida do Senhor teu Deus. Jezabel, a rainha, pertencia ao povo de Israel e não foi capaz de dobrar os joelhos diante de Javé. Essa viúva pagã é capaz de, pela promessa de Deus, confiar que não faltaria pão na casa dela, não faltaria azeite na casa dela, nem farinha. E ela acreditou e deu tudo o que tinha para Elias, para o filho, para ela. E você, meu irmão, você, minha irmã, tem acreditado em Deus como quem pula despreocupadamente, sabe que as mãos de Deus estarão lá para nos sustentar, nos guardar, impedir a queda? Você confia na promessa de Deus? Ou um passo está com Deus e o outro está com as superstições? Eu confio em Deus sim, rezo, mas não deixo meu horóscopo, não deixo minhas simpatias, não deixo meu elefante aqui na frente da porta, meu olho grego, meu trevo de 4 folhas, minha figa. Precisa disso? Você precisa dessas superstições para viver? É sinal que a sua fé está muito fraca e que o Deus que você adora não está dando conta de proteger você. Tanto que você precisa dessas muletas para ajudar você a caminhar. Como tem sido a sua confiança no poder de Deus na sua vida? Nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, você tem perdido a paciência com facilidade? Tem se desesperado com facilidade? Tem brigado com Deus? Ou procura enxergar a presença de Deus no meio dessa crise sanitária que nós estamos vivendo? Ou procura enxergar os ensinamentos de Deus em meio de toda essa situação caótica que nós vivemos? Quem é você? O Evangelho de Mateus, em pleno Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus usa 2 símbolos para dizer daquilo que nós devemos ser, da nossa vocação: sal e luz. Jesus falava fácil, na medida que as pessoas pudessem compreender. Então ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não diz vós pareceis, não, vós sois.
O que significa dizer, vós sois o sal? Ora, basta nos lembrar, nos recordar para que serve o sal. O sal é usado para temperar uma comida. O que é temperar? É equilibrar, é trazer harmonia, gosto, um bom paladar para aquela comida. E o mais interessante é que para temperar o sal não aparece. Porque se o sal aparecer, a comida fica salgada. E todo mundo vai sentir. Se o sal não aparecer em nada, a comida vai ficar insossa. É própria para quem tem problemas de pressão. Mas para temperar, é na medida certa. Daí vem a palavra temperança, equilíbrio, medida certa. É isso o sal. O sal também serve para preservar, evitar que aquele alimento seja consumido. Os mais adultos, os mais idosos como eu, vão se lembrar. Os mais novos não conheceram isso, mas nós mais idosos que já temos 60 anos para cima, nós lembramos que quando éramos crianças, nossa casa não tinha geladeira. Matava-se um porco, matava-se um boi. Ora, não ia comer a carne toda num dia só? Não. Era preciso guardar. Como se fazia para guardar se não havia geladeira nem freezer? Salgando a carne, colocando sal naquela carne, e o sal impedia a putrefação, né? A destruição pelas bactérias daquela carne. Então o sal, além de temperar, ele também preserva a vida. Pois é. É isso que Jesus quis dizer. Vós sois o sal da terra. Ou seja, a nossa vida tem que ter sabor, a nossa vida tem que ser temperada. E nós somos chamados a temperar a vida daqueles que estão ao nosso lado, temperar a vida do mundo, porque nós somos sal. Só que tem gente que leva tão a sério essa palavra que começa a salgar demais. São aquelas pessoas estressadas, irritadas, amarguradas, são pessoas salgadas. Na convivência são pessoas pesadas, arrumam muita briga, muita confusão, tem sal demais. Mas também nós vamos encontrar pessoas sem sal. E fulano é tão sem sal, ou seja, não diz a que veio, não toma posição, não tem opinião, não ajuda em nada. Está lá no almoço de domingo, todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa, e ela olhando o vento passar, sem sal, não percebe as coisas, não conversa, não tem assunto, sem sal. Então nós não podemos ser nem pessoas sem sal e nem pessoas salgadas demais, mas o sal no tempero certo, na quantidade certa, para trazer harmonia para as relações ao nosso redor. Quem dera que todo marido e toda esposa fossem bem salgadas na medida certa, todo casamento daria certo. O que atrapalha o casamento é quando um dos dois é salgado demais ou um dos dois é sem sal. Quem dera que em nossas famílias, pais e filhos, tivessem o sal na medida certa e toda a família fosse bem temperada, bem equilibrada. Pois é. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, seja sal. Como, padre? Como? Buscando a Deus na sua vida. Através da vida de oração, da palavra, da Eucaristia, da caridade, do amor. É isso que faz o sal brotar em nós e ficar atuante. Mas Jesus fala também da luz. Vós sois a luz do mundo.
Uma cidade no alto da montanha não fica escondida. A lâmpada não fica debaixo da cama, fica no alto, no teto. O que é uma pessoa iluminada? Uma pessoa que tem esperança, que tem alegria, que tem fortaleza, que tem coragem para enfrentar os desafios da vida. É uma pessoa iluminada. E quem é iluminado também é iluminador. Porque quando a gente acende uma lâmpada, ela não ilumina só a gente, ela ilumina todas as pessoas que estão naquele lugar. Então quem é iluminado, ilumina também a vida dos outros. Quem vive na escuridão, acaba escurecendo a vida dos outros também. O que é viver na escuridão? É a pessoa desanimada, triste, mal-humorada, pessimista, amarga. O que é uma pessoa que vive na escuridão? É uma pessoa que só sabe lamentar da vida, só passa a vida reclamando, murmurando, desanimada, acomodada. O que é uma pessoa que tem luz? Ela tem muitas dificuldades, tem problemas, mas ela não se deixa desanimar diante dos problemas, pelo contrário. Por quê? Por quê? Porque ela encontra em Deus a força, ela sabe que não está só. Porque, meu irmão, minha irmã, essa luz que Jesus nos fala aqui, não vem de nenhuma companhia de energia, não. A gente não compra essa luz no shopping. Não. Essa luz é Jesus. A fonte, a hidrelétrica que produz essa luz é Jesus Cristo, nosso Redentor. Nenhum de nós tem luz própria, não. A luz que cada um de nós tem, ela é reflexo da luz de Jesus em nós. Por isso, quanto mais nós estivermos em Deus e com Deus e por Deus, mais iluminados nós seremos. E quanto mais afastados de Deus, mais na escuridão nós viveremos. Ah, mas fulano vai à missa, fulano reza e vive na escuridão. Pois é, mas não basta vir à missa. É preciso praticar o que a missa rezou. Não basta ficar o dia inteiro rezando da boca para fora, repetindo fórmulas e lendo santinhos. Se o meu coração não se deixa transformar, se a minha vida não se deixa converter de acordo com o projeto de Jesus. Religião é mudança de vida, religião é conversão. Experiência de Deus é para me tornar um homem novo, uma mulher nova. Portanto, à medida que eu tenho essa luz de Deus no meu coração, eu me torno uma pessoa iluminada e iluminadora. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que me acompanha nesta manhã, acolha a luz de Deus em sua vida. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para espargir a luz de Deus. O Espírito Santo em você é espírito de luz, de vida. Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus não deu um espírito de medo, Deus não deu um espírito de covardia, pelo contrário, Deus nos deu um espírito de coragem, de fortaleza, de firmeza. Acolha o Espírito Santo na sua vida, deixe-se transformar por Ele, ilumine a sua casa, seu casamento, seu namoro. Ilumine as pessoas que estão ao seu redor. E a bênção de Deus estará com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.